Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast BioShoes for All, hoje para conhecer a Rodiro. Connosco aqui em estúdio está a Sara Félix da Costa, estudou Economia na FEP, Faculdade de Economia do Porto, atualmente frequenta o curso de Ciências Empresariais pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Porto, é sócia da empresa de fabrico de calçado Rodiro e desempenha funções de coordenadora do Departamento de Sistemas Integrados e Qualidade. Localizada em Felgueiras, a Rodiro conta com 3 unidades fabris, com 15 mil metros quadrados, sendo responsável pela produção de 8 mil pares diariamente. O calçado produzido pela Rodiro, para marcas reconhecidas internacionalmente, está presente nos 5 continentes. A empresa é especializada em soluções inovadoras e sustentáveis para calçado e alia a tecnologia à manufatura e a práticas amigas do ambiente, integrando o consórcio BioShoes for All. Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vinda a este podcast BioShoes for All. Para começar, gostaríamos de conhecer um pouco melhor a Sara, como é que tem sido este percurso profissional e se a ligação ao calçado é algo umbilical. Então, a minha ligação ao calçado é efetivamente umbilical porque o meu pai fundou a empresa juntamente com 2 irmãos em 92, eu só nasci em 93 e então isto quase que nasci no meio da primeira fábrica que eles construíram. O percurso começou um bocadinho mais tarde, no calçado, quando, na altura que estava na faculdade, estava um bocadinho aborrecida de ser só estudante e então acabei por iniciar a desempenhar funções na Rodiro até numa... Perspectiva hobby? Sim, quase num hobby, mas já com um objetivo bastante definido, que era criar este departamento de sistemas que hoje sou responsável. Porque foi aí, mais ou menos em 2015, que começámos a tentar alinhar cada vez mais aos requisitos dos clientes, porque, como o Paulo referiu, trabalhamos com marcas internacionais que estão muito sujeitas a requisitos legais, a requisitos ambientais, e nessa altura começou-se a falar muito deste caminho da sustentabilidade, de como é que as fábricas se tinham que adaptar, e então o meu percurso começou aí. Trazer um bocadinho para a Rodiro o conhecimento que tinha da faculdade, porque também abordávamos estes temas já na altura, e começar a criar aqui este departamento que depois veio cruzar aqui com os projetos que desenvolvemos juntamente com o centro. A Sara é um rosto da Rodiro, uma das principais fábricas portuguesas de calçado. Como é que se poderia apresentar a empresa para quem não conhece? Acho que de uma forma fácil. A Rodiro é uma empresa familiar e, apesar de ser, neste momento, a maior empresa de calçado em Portugal, com capital 100% português e 100% familiar, e também já é uma empresa em segunda geração, tem aqui bases fulcrais que se mantêm mesmo nos dias de hoje, que é a preocupação com as pessoas, a preocupação com a comunidade. Nunca deixamos cair isso, porque é uma forma de estar que o meu pai trouxe à empresa e é uma coisa que nós tentamos manter. Claro que agora acrescida também das preocupações ambientais e legais, porque nos dias de hoje a parte legal também é muito intensiva, digamos. Pronto, acho que a Rodiro se diferencia e se apresenta muito fácil. A Rodiro integra o projeto BioShoes for All na atividade de bioprodutos para cortumes e biocoros. É responsável por testar os materiais no calçado. Certo. Quais são esses novos bioprodutos que estão a surgir neste âmbito do BioShoes for All? A Rodiro, sendo uma empresa que fabrica calçado, entra no consórcio numa perspectiva de testar os materiais que as empresas de componentes do consórcio fabricam e que desenvolveram durante o processo. Mais concretamente, os materiais que acabámos por testar foram os biopolímeros de origem natural, produtos com acabamentos mais sustentáveis e também biocouros resultantes do processo de curtimenta um bocadinho mais
naturais, sem tantos químicos pesados e até com alguma substituição das substâncias de origem fóssil por alternativas biobase. E basicamente o papel da Rodir é perceber aqui a funcionalidade e integrar todos estes materiais numa perspectiva de funcionalidade. É claro que a introdução dessas novas matérias-primas provocam alterações no processo de fabrico. São matérias-primas que, apesar de na sua base terem ideias sustentáveis, depois têm que passar e têm que corresponder aos critérios de testes e de performance dos componentes convencionais, digamos. Porque, apesar de tudo, no final, o sapato, não é? O calçado, tem que ser usável, não é? Já não vou dizer vendável, porque acaba sempre por ser, até por uma ideologia que todos estamos de uma forma mais sustentável, mas tem que se conseguir usar e tem que conseguir fazer, no fundo, também aqui ter uma durabilidade muito aproximada a um produto convencional. A Rodir também é responsável pela testagem na atividade de biocoros funcionalizados, portanto, que visa o desenvolvimento de acabamentos de base biológica e 100% aquosos e também biocoros com conforto térmico por reflexão de calor melhorado. Como é que é possível ou execuível a incorporação destes no fabrico do calçado? É um desafio, ainda hoje é um desafio, porque este tipo de produtos não tem, lá está, na sua base um acabamento muito forte e estamos a falar que isto é aplicado em peles naturais e, como tudo que é natural, há coisas que acontecem na natureza enquanto o animal é vivo que depois, com este tipo de acabamentos, acaba por não ser escondido nem melhorado na fase de fabricação do componente. E aí acaba por ser difícil a incorporação, até porque o processo de calçado passa por várias fases. A primeira é o corte, que faz não só a seleção do produto, mas acaba também por cortar as peças que depois vão dar origem a um sapato. E esse corte tem que ser feito de uma forma não só eficaz para a eficiência do processo, mas também para a qualidade do sapato. E como estes produtos têm mais defeitos, acabam por ter pouco acabamento, em termos de desperdício, acaba por haver muito mais desperdício do que num produto convencional. Um couro que é curtido à base de crómio esconde muito mais os defeitos que uma pele natural tem. E então aqui o processo começa logo por ser desafiante por aí. Por muito bom que seja um cortador, acaba por ter que se desviar destes defeitos e o desperdício é grande. Depois tem sempre a questão de não só os couros funcionalizados já têm a sua especificidade e acabam por ser difíceis, mas também os materiais e os componentes que nós vamos fazer em conjunto não pode ser qualquer coisa. Temos que ter noção que todas as colas à base de água, todas as intertelas que colem também com base de água, porque não vamos pôr produtos químicos agressivos junto de um biocouro, também demoram muito mais tempo numa produção e acabam por tornar todo o processo produtivo mais lento, mas não quer dizer que não seja eficaz. Só que não pode ser contado com a mesma eficácia que temos num produto convencional. A Rodir, neste sentido, e o porquê de estarmos neste consórcio e tentarmos empenhar-nos nesta testagem, é exatamente para isto, para percebermos como é que a nível produtivo conseguimos incluir, até para apresentar aos nossos clientes, soluções novas, porque em grande base o sourcing deles também parte de nós, da nossa apresentação e da nossa testagem, porque quando nós apresentamos um produto que já está testado, a priori já estamos a dar a solução. E então acaba por ser aqui um papel fundamental. Preponderante. Sim. Já na atividade de ecodesign do calçado e marroquinaria, a Rodiro desenvolve novos modelos ecológicos. Qual é o ponto de situação? Já estão a ser comercializados? Neste momento ainda não são comercializados, mas nós, no âmbito do consórcio, desenvolvemos cerca de 14 modelos e estão a ser, digamos que, publicitados, e nós também, junto dos clientes que temos, também estamos a tentar que se incorpore. Contudo, a Rodir
por si só não consegue fazer isto porque acaba por ter aqui. Nós dependemos do design que as nossas marcas nos trazem. Nós trabalhamos business to business e pronto, a ideia do que é que vai ser vendido parte sempre do cliente. Ainda assim, como estamos a testar os materiais e estamos a mostrar que eles conseguem ter aqui performances quase tão boas como o produto convencional, acreditamos que facilmente podem ser incorporados em qualquer tipo de produto. E que desafios ou obstáculos é que tem encontrado com a introdução desses novos materiais e também de processos inovadores no fabrico do calçado? Então, em termos de desafios, é garantir que estes materiais não perdem a base sustentável durante o processo. Como eu estava a dizer, por vezes, para podermos usar este tipo de produtos mais sustentáveis, acabamos por ter que complementar durante a produção com colas mais agressivas, porque estamos a falar que a Rodir testou todos estes materiais numa perspectiva de eficiência produtiva. E então aí acaba por ser, digamos que difícil juntar o útil ao agradável e deixarmos de ter aqui produtos 100% sustentáveis, digamos. Ainda assim, conseguimos ter bons desempenhos e mostrar que a durabilidade e o conforto também podem ser conseguidos e atingidos com estes produtos. E há assim uma perspectiva temporal para estes novos modelos mais sustentáveis serem comercializados globalmente, worldwide? Infelizmente, a parte da Rodir ainda não temos essa perspectiva. Conseguimos dizer porque a nossa estratégia ao longo do tempo tem sido a especialização em marcas internacionais e então não conseguimos dizer propriamente quando é que o cliente vai querer usar este tipo de produtos. Ainda assim, com o esforço que temos feito, esperamos que no médio prazo isto se concretize mesmo para estas grandes marcas que já têm demonstrado um caminho muito grande na sustentabilidade, não só ambiental, mas também social, e queremos que estes produtos vão ser incluídos no médio prazo. Só para terminar, pela experiência própria, quer pessoal, quer profissional, quais seriam as perspectivas futuras para a Rodiro e para o setor do calçado e marroquinaria em geral, isto num cenário pós-Bioshoes for All? Podemos falar de um novo paradigma? Eu acho que em termos de perspectivas de futuro há uma grande etapa que até esqueci-me de falar quando perguntou do processo. Acima de tudo, as máquinas que se usam hoje têm que ser adaptadas, não é? Porque lá está, os processos em tempos produtivos têm que ser muito mais eficazes e este tipo de produtos não só exige competências novas, temos que capacitar as nossas pessoas destas competências, mas também exigem evolução e inovação nas máquinas que utilizamos hoje em dia. E eu acho que num futuro pós-Bioshoes é exatamente aí que se calhar uma empresa como a Rodir se vai focar. É em capacitar pessoas. Neste momento isto foi um bocadinho limitado ao desenvolvimento do projeto e à testagem destes produtos do consórcio, mas eu quero acreditar que numa fase pós-Bioshoes, todos os parceiros têm todo o interesse em continuar a desenvolver componentes novos e cada vez mais adequados ao processo produtivo. E aí eu acredito que, se formos falar em futuro, que o futuro da indústria caminhe para um futuro mais sustentável, isso é inegável, até pelos esforços que têm sido feitos, mas também mais consciencializados de que este tipo de produtos não só têm que corresponder aos requisitos ambientais, mas também aos requisitos produtivos, porque a grande diferença, acho eu que o salto para os parceiros que fazem estes componentes vai estar aí, quando conseguirem aliar não só a parte sustentável com a parte produtiva, vamos ter a combinação que todos queremos, até porque a Rodir, em termos de eficiência, estamos a falar 8.000 pares por dia. O componente tem que ajudar a que isto aconteça. E acho que o caminho está a ser feito, está a ser construído, passo a passo. O Bioshoes acho que foi aqui um marco de dizermos
ok, é possível, vamos avançar, isto tem pernas para andar. Tanto é que os nossos modelos estiveram inclusive nos pés de pessoas que caminharam com eles, e por isso não só foram testados em laboratório, mas também foram testados em pessoas. E então isso dá-nos aqui alguma confiança para continuarmos a caminhar neste sentido e a utilizar estes produtos. Bom, e assim chegamos ao final de mais uma sessão do podcast BioShoes for All. Agradeço a presença de Sara Félix da Costa. Muito obrigado e até breve. Obrigada, Paulo. Felicidades para a Rodiro. Acompanhem outros conteúdos BioShoes for All com outros convidados aqui mesmo nesta plataforma. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.